Alguém se expressou agora há pouquinho para a gente ali, assim, puxa vida, é um negócio sensacional realmente. Essa iniciativa dessa exposição de trabalhos de alunos dos anos 70, me parece 80, e esta feliz ideia foi do professor Célio Sempre Bom. Como surgiu essa ideia, professor? Durante o período em que eu era professor no Larro Bilac, na Unidade Polo, todos os anos eu fazia a exposição de artes plásticas dos alunos. Então, os melhores trabalhos dos alunos a gente selecionava e depois, no final do ano, eles me entregavam esses trabalhos e a gente fazia as exposições. Essa exposição, esses trabalhos vêm dos anos de 80, 81, 82, 83. Nós fazíamos a exposição no Bilac, na Unidade Polo, e eu guardava esses trabalhos e eles também era pedido por outros municípios, outros professores de artes que não tinha a técnica que nós tínhamos, pedia para que nós levássemos a nossa exposição aos municípios vizinhos, Londrina, Rolândia, Bela Vista, Sertanópolis, Porecatu, Jataizinho, Açaí, Cornélio Procópio, para que eles pudessem presenciar as técnicas que nós desenvolvimos aqui. Então, uma das coisas que os alunos não sabem, que anos depois eu acabei fazendo essa exposição em vários lugares. E, inclusive, quando nós estávamos no Olavo Bilac, a seleção de um dos anos, quando teve a comitiva do Japão, aqui em Biporã, prefeito, vice-prefeito, os vereadores de lá, de Aço, nós mostramos o nosso trabalho e esses trabalhos dos alunos acabaram sendo expostos na cidade de Aço, no Japão, e soube que também foram para outras cidades, porque os japoneses, inclusive nos jornais do Japão, que mandaram para a gente, depois foi traduzido pelo Kansaku Shimomura, foram considerados trabalhos de técnicas bastante profundas e eles se impressionaram com a variedade e o retrato da nossa cidade e da nossa região, que ficava muito explícito nos trabalhos dos nossos alunos. Você acabava determinando algum tipo de tema para esses trabalhos? Nós estabelecíamos em torno de uns 50 temas no início do ano, para facilitar a ideia dos alunos. E à medida que eu ia dando as técnicas, eles iam escolhendo os temas que eles queriam, eles ficavam livres. Inclusive, vão se notar aqui que os alunos, inclusive, quando eu pedia retrate a sua cidade, mostre a sua cidade, eles iam para a praça, iam em frente à igreja, em frente ao Samai, monumentos que realmente ficavam na lembrança das pessoas que passavam por aqui, e eles passavam a desenhar e depois iam para a sala de aula pintar. A gente nota a qualidade do trabalho, o pessoal tinha jeito, a maioria dos trabalhos realmente era de pessoas que tinham intimidade com a arte. Nesse segmento, alguém acabou se destacando? Você tem algum tipo de informação? É interessante você falar que são verdadeiras obras de arte. Para a idade daquelas crianças de quinta série, que é na faixa de 10 anos, 11 anos de idade, eu considerava e considero como verdadeiras obras de arte. Tanto que foram 26 anos esses trabalhos guardados, até quando eu tive o meu primeiro infarto, e aqui eu me emociono, e que eu achava que não sairia daquela situação, eu até me desesperei porque eu previa fazer essa exposição e não sabia se eu conseguiria fazer essa exposição. E de fato, a gente não mexia só com as artes plásticas. Eu tinha os grupos de teatro, os grupos de dança, e que nós levávamos também para outras regiões. O Dutra, por exemplo, é um artista que saiu dali. E nós temos um monte de artistas, gente que seguiu para a área de arquitetura, a área de educação artística, que foram frutos do trabalho que nós desenvolvemos na escola. Bem, agora eu quero saber o seguinte. Essa história de Célio, professor Durão, um professor que cobrava e disse que era o terror dos alunos, como é que é essa história aí? E quero saber também como que era o aluno que fez essa afirmação, né, o Júlio Dutra. Eu sempre fui um profissional que, tanto profissional que depois acabei sendo diretor da escola, depois eu fui 16 anos consultor da Secretaria de Educação e do Ministério da Educação, na área de tecnologias educacionais, dei assistência à Secretaria de Educação
e fui consultor do Ministério da Educação na questão da avaliação da educação à distância. A questão do professor Durão, de fato, eu quando explicava, o aluno não podia piscar na sala de aula. Depois era uma festa só, os alunos levantavam, iam trocar ideias com o outro. Aí, porque é aquela história, enquanto você explica, se ele presta bastante atenção, ele vai assimilar bem e vai desenvolver bem um trabalho. Depois aquela história, ele ia na carteira do outro, sentava com o outro, porque a aula de artes era bastante descontraída. Mas naquele momento, às vezes, o aluno chegava até a tremer quando eu chamava atenção para, né? E o Durão tem essa versão da sala de aula, da hora da explicação, mas tem uma outra versão. Como as crianças que saíam do primário, o pai desesperado, porque eles iam chegar numa escola, e numa escola grande, como era o Olavo Bilac, onde entrava 6, 7 professores na sala de aula, o tempo todo estava trocando. E os pais já me conheciam como Durão, eles já diziam quando a criança saía do primário, sem a criança me conhecer, olha, eu vou falar com o professor Célio, cuidado com o professor Célio, lá com o professor Célio, isso, professor Célio. E eu fiquei com essa fama. Entendeu? Eu nunca me preocupei com essa fama, porque depois, logo em seguida, o aluno via que eu era muito amigo, descontraía. Ele sabia que eu era bravo quando ele estava errado, mas ele sabia que ele estava errado. Então eu passei a ser a cara do professor Durão. Tão Durão que em 25 anos de sala de aula, eu nunca tive um aluno reprovado, tive uma aluna, só que uma aluna que reprovou em todas as matérias, porque não vinha à escola, porque não fazia trabalho, mas eu nunca reprovei um aluno. O Júlio Dutra era um aluno bem comportado, não? Júlio Dutra era um aluno excelente, ele gostava tanto de artes, que quando eu passava um trabalho, por exemplo, de dança, eu não me preocupava com a equipe dele, porque ele era um louco, ele era um doido, ele corria atrás de gente em outros municípios, em Londrina, até ele conseguiu, por exemplo, um rapaz de Jataí que sabia dançar, que fazia parte do corpo de baile, que trazia essas pessoas para ensinar o grupo dele, para o grupo dele ser o melhor. Então eu não me preocupava com o Júlio Dutra. Se eu tivesse, naquela época, se nós tivéssemos naquela época revolucionado Biporã, e talvez feito um grande centro de artes aqui com muitos artistas, tanto que está aí o Júlio Dutra, e a gente pode citar outras pessoas aí que são artistas aí na área de artes plásticas, de teatro, de dança, né?